Furries por si só já causam muito problema. Agora, imagina se eles fossem uma gosma. É quase uma metáfora. Perfeita, por sinal. É o mesmo que transformar fezes em diamante. Ok, isso foi meio longe. Recapitulando, olá plebs, bem-vindos a mais um vídeo. Caso não conheça, Furries são uma comunidade muito antiga da internet, que se formou porque várias pessoas gostavam muito de animais antropomórficos. Mas o que são animais antropomórficos? São animais com características humanas. Um exemplo é aquele lobo musculoso, ou o Anubis, ou essa desgraça aqui. Deu pra perceber o padrão, né? Um animal com o corpo meio humano, ou pelo menos um jeito de se movimentar parecido. Vemos animais antropomórficos em várias obras, como Zootopia, Beastars, Apenas um Show, até o Chopper pode entrar nessa categoria. Como esses animais apareciam em várias obras, várias pessoas começaram a curtir esse tipo de personagem em específico, assim formando os primeiros encontros furries e logo após as primeiras comunidades aqui na internet. Até aí estaria tudo bem, porém não muito tempo depois da sua origem, esse grupo começou a tomar um rumo muito estranho, uma apreciação bem exagerada, que envolvia fetiches, roleplay e principalmente muitas brigas internas, muitas. Mas mesmo com esses problemas, a comunidade continuava crescendo e infelizmente os seus problemas também. Conforme ela foi evoluindo, surgiram ainda mais obras com animais antropomórficos e também as convenções furries, que eram encontros na vida real mesmo, onde os furries se juntavam só para apreciar mais personagens e transformar o lugar em um esgoto. Essa popularidade incentivou os furries a criarem as suas próprias obras e nelas colocar os personagens que eles tanto curtiam. Foram feitos desenhos, histórias, quadrinhos e videogames. Obviamente não eram obras completamente comuns, já que várias estranhezas da comunidade estavam enfiadas lá no meio, sem ninguém pedir. Mas se isso tudo não é bizarro o suficiente, em 2018, um furry chamado Snowdragon resolve produzir o seu próprio jogo, um RPG extremamente simples, lotado de puzzles, o qual foi lançado na Steam com o nome Changed. E meu Deus, que jogo bizarro! Já tive várias experiências com esse mesmo jogo e todas elas foram péssimas. A premissa é que você é um jovem adulto que do nada acordou em um laboratório, aparentemente bem futurista. Então ele explora o local, tentando entender o que aconteceu, mas no meio do caminho ele encontra uma gosma. Não, mas Jumi, isso não é gosma, ela até se debatendo no chão, como se estivesse viva. O protagonista tenta se afastar, mas a gosma o persegue e o cerca, para então se envolver nele, o transformando em um furry de gosma. Cara, que ideia horrenda! E não é nem só a premissa do jogo. RPGs são conhecidos por serem repetitivos e muito enjoativos com o tempo, mas mesmo assim, a gameplay de Changed consegue ser uma ofensa para os RPGs, porque é tão repetitivo, é tão simples, é tão ruim que chega a ser insuportável. Pra zerar, você só tem que correr dos inimigos no tempo certo pro caminho certo. É o tempo inteiro essa mesma mecânica, com no máximo um ou outro puzzle que não fazem sentido algum. Porém, se só fosse um jogo ruim, eu não veria problema. Não tem aquela gosma que te transforma, já é uma ideia horrível. Agora, e se eu te contar que toda vez que você é perseguido ou é pego, ocorrem animações lotadas de conteúdo sugestivo, ou seja, a maioria das cutscenes do jogo ou tem alguma incitação a coito ou alguma parte íntima avantajada, e tem várias bem piores do que a que eu mostrei. E se tu ainda acha que isso não é sugestivo, me dá uma dor ver isso que vocês não têm ideia. Mas também tem a cereja do bolo. O personagem principal, originalmente, era pra ser menor de idade. Esse furro desgramento ia colocar cena sugestiva com o menor de idade. Calma aí que eu preciso repetir. Cena sugestiva com o menor de idade. E com os animais antropomórficos ainda por cima. Eu sei que agora que eu fiz essa afirmação, vai vir um monte de furry pra cima de mim. Então, melhor responder essas questões. Não, Jaime.
Jaime, você está disseminando fake news. Na verdade, o Colin, personagem principal de Change, tem 23 anos, canonicamente dito pelo criador do jogo. Sim, claro, ele realmente tem 23 anos, só esqueceu um mínimo detalhe que também é canônico. O jogo se passa no futuro. Resumindo, ele só tá vivo no jogo porque ficou em conserva, já que a humanidade praticamente acabou. Desses 23 anos que o Colin tem, ele passou 6 anos e pouco em conserva, sem poder fazer nada. 23 menos 6, pouco dá aproximadamente entre 16 e 17 anos. Colin tem o corpo e a mentalidade de um adolescente. É pura baboseira pra justificar ele ser um menor de idade. Deu pra entender agora? Não, mas na verdade, o Colin tem quase 30 anos. Ele começou a ser conservado com 23 anos. Faça as contas. Não. Quando você pesquisa a idade do Colin, logo nos primeiros sites que aparecem, já tá lá que ele foi contido enquanto era um adolescente. Então não muda nada do que eu disse. Mas se tu quer mesmo insistir nessa ideia, pensa um pouco. Não é muita coincidência a idade dele ficar por interpretação? Não é muita coincidência ele ter essa aparência bem jovem e ter muitas poucas informações sobre a idade dele, tendo até mesmo pessoas que dizem que ele não tem uma idade canônica. É bem esquisito. Pra mim, todo esse papo é só mais uma desculpa apenas pra colocar um menor de idade num jogo desses. Porque, cara, tá muito estranho. Sim, o Colin teve 23 anos, mas não é especificado se ele já tinha essa idade antes do jogo ou durante o jogo. Então a sua conclusão de que ele é um menor de idade é pura má interpretação. Esse argumento é idiota num nível. Se você não tá entendendo do que eu tô falando, eu mostrei uma print em que o criador de Changed respondia sobre a idade do personagem que estamos falando, ou seja, o protagonista, Colin. Foi essa print que usei como base para dizer que Colin tinha 23 anos. Mas agora, nessa imagem, o cara perguntou qual a idade do Colin. Quando se pergunta a idade de um personagem, é óbvio que a gente quer saber a idade dele durante os acontecimentos principais da história e não antes. Não faria sentido responder a idade que ele tinha, então nem vem com essa. Não, você é muito estúpido. Na verdade, o Colin tem 23 anos justamente porque ele foi contido com 23 anos. Então ele não envelheceu nada, porque obviamente ele foi contido. Então ele não envelheceu porque não faria sentido, já que ele estava em conserva. Logo, a opção mais lógica é acreditar que ele tem 23 anos até antes de ser contido. Idade se refere a anos desde que nasceu. E como eu disse, não faz sentido o criador dizer a idade do personagem antes de quando se passa o jogo. Só aí já dá pra perceber que esse argumento é uma pura distorção de termos. Me deu até uma lembrancinha de 1984. É um esforço tremendo pra defender o criador. Então não faz sentido dizer que ele tinha 23 anos antes de ser conservado. Pura besteira. Você só fala isso porque é anti-furry. Cara, fica quieto. Pouco importa. Eu não tenho nada a ver com esses grupos. Eu não sou homossexual pra ficar nesses grupinhos de anti-furry. Toda hora falando que a gente odeia furry. Eu não tenho nada a ver com isso. Não me coloca num grupo pra tentar me invalidar. Não tem nada a ver. Uma garrafa de álcool e me... Isso fica ainda mais nojento se você reparar que os gráficos do jogo são todos simplesinhos e fofinhos, visuais que atraem menores. E sim, tinha gente passando pano pra isso. Até hoje tem. Um exemplo é esse cara aqui, que fez um vídeo de 3 horas simplesmente pra dizer porque Changed é uma obra de arte. Nunca a frase, nunca julgue um livro pela capa, fez tanto sentido em um assunto quanto nesse eu vou falar agora. Pra vocês entenderem o nível do cara, escuta essa. Consegui me surpreender de um jeito que nenhuma obra no mundo
me surpreendeu emocionalmente. Change foi mais impactante pra ele do que One Piece e Red Dead Redemption 2. Cara, Red Dead é um dos jogos mais detalhistas, mais vivos da Rockstar. Como isso vai ter uma carga emocional menor do que um jogo furry? Eu não quero entender. Como o vídeo tem 3 horas, você deve pensar que ele argumenta pra caramba porque Change é bom. Mas não, é uma gameplay comentada. Ele mal corta o áudio dele. Quase maioria do vídeo é silêncio ou nada. Se eu tirasse as partes desnecessárias desse vídeo, eu meio que tiraria o vídeo inteiro. Todos os clipes que eu tô mostrando aqui, fui eu que cortei o áudio. Porque senão, ia ficar muito chato. Pegajoso e com sensações suaves no pescoço, porém não sentiu suas costas. A sensação de frio era substituída pelo calor. Se sentia feliz. Essas sensações vinham do látex ou eram verdadeiros? Eis a questão. É um vídeo bem estranho. Ele descreve as cenas de transformação tão aprofundadamente que fica desconfortável. É até cômico ver um cara descrevendo várias cenas provocativas, procurando um significado super profundo pra história, sensações. O cara procura uma profundidade numas cenas tão desnecessárias. Não dá. Eu fico impressionado de como o Snowdragon... É incrível como o Snowdragon consegue misturar pornô com E pedofilia. aqui, né, temos Changes, né, que não é muito falado por aqui no Brasil, né? Mas quando falam desnecessariamente mal dele, falam mentiras dele, falam que é mal feito em geral. Exatamente. Essa é uma obra com uma ideia muito ruim, uma execução péssima e uma gameplay tão entediante, tão desafiadora, que chega a ser tão difícil quanto assistir o teu vídeo até o final. E calma que tem mais. Eu percebo que Change tem imagens provocativas sim, e eu abomino isso. Porém, generalizar uma obra por um pequeno conteúdo provocativo e mal interpretando esse conteúdo é uma baita de um exagero, não acha? Quê? Tá, eu tive até que dar uma passadinha aqui no vídeo do Jumi pra falar sobre isso. Bem, essa parte do vídeo dele é bem interessante, pois mostra que o cara vive numa outra linha temporal, porque ele simplesmente diz que as pessoas falam desnecessariamente mal do jogo. E poxa, quem dera, né? Até porque esse lixo de Change é assustadoramente amado por muita gente. Depois disso, o cara trata todo o fetiche que tem no jogo como apenas poucas imagens provocativas e que estamos interpretando elas de forma errada. E, cara, as cenas de Transfur são puro fetiche e você chama isso de provocativo. E o que o cara quer que as pessoas interpretem de uma cena em que o protagonista parece que está sendo enrabado? Tipo, hã? Ah, e ele também deu uma indiretinha pra mim. É. Legal. O que mais me deixa pasmo não é o cara defendendo um jogo de fetiche, mas sim o fato dele afirmar que as pessoas só não gostam do Change porque ele é diferente, como se o jogo fosse uma obra injustiçada, sendo que essa porcaria tem muito motivo pra ser detestada. Enfim, é isso. Estou me retirando. Ninguém tá generalizando. O game inteiro gira em torno dessas transformações provocativas. Não é uma pequena parte. É a base. É o motivo pelo qual essa jossa é popular. Você mesmo faz uma descrição e uma interpretação imensa dessas cenas, dando um destaque do caramba, mesmo que não mereçam. Você abomina as cenas provocativas? Perdão por esse meu juízo, mas não é o que parece. E não, ninguém é obrigado a interpretar encoxamento para falar que gosta ou não de um jogo, porque essas cenas não são uma arte com nudez, é pura apelação mesmo. Não sei se tu percebeu, mas pouco em como as cenas se relacionam com a história. O problema é o conceito, as cenas em si, não o simbolismo por trás delas. Adianta ter uma ideia boa de uma história que se passa no futuro para ter uma execução assim? Minha conclusão é que esse cara que eu mostrei só curte a imagem na cabeça dele sobre Changed, porque na real, se for seguir a lógica dele, não presta não. O pessoal que defende esse jogo geralmente vem com o mesmo argumento, só que com variações. O argumento em questão é dizer que o jogo não é sugestivo, e quem reclama é um pervertido que tá vendo problema onde não tem. Porra, irmão, eu acho que você é inocente demais, na verdade. Várias cenas com posições sugestivas, um monte de gente apontando que é sugestivo, mas não, isso é só coincidência, porque todo mundo é mente suja, né? Esse argumento é péssimo. Uma zaralhada de cena sugestiva, mas o elemento não acredita, porque o criador disse que não é. Eu vou ter mesmo que explicar porque roçar no personagem principal é sugestivo. Enfim, né? Em
2018, no lançamento, não era tão popular. Havia apenas um pequeno grupo de pessoas que davam uma bela idolatrada nesse jogo. Entretanto, com o passar dos anos, essa comunidade começou a se espalhar muito rápido. Vários fãs de Changed, além de produzirem fanarts, colocavam imagens do jogo como foto de perfil. Assim, era possível ver vários personagens de Changed em vários jogos aleatórios, como Gmod, TF2. Uma hora ou outra você se deparava com algum desenho de Changed ou alguém com alguma foto do jogo. Era uma comunidade pequena, mas fazia muito barulho. Você provavelmente já viu esse bichinho aqui, o Puro, e nem sabia que ele era daí. Eu mesmo vi há uns anos atrás e nem sabia do que se tratava. O game conseguiu cada vez mais atenção e chegou no seu pico em 2020, quando vários youtubers resolveram gravar esse jogo e deram cada vez mais popularidade para ele. Junto a isso, principalmente por conta dos visuais dele, atraiu muita criança para fanbase. Quando entrou criança no meio, acabou de vez, porque não era mais um grupinho pequeno que jogava o jogo, e sim um grupo gigantesco. A partir de 2020 e 2021, começaram a ser postados jogos inspirados em Changed no Roblox, e eles ficaram muito populares, como por exemplo Kaiju Paradise e Transfer Outbreak. Agora, uma plataforma dominada por crianças tinham fácil acesso a essa obra bizarra e problemática. Mais ou menos nesse mesmo período, Changed começou a ganhar popularidade aqui no Brasil. Isso aconteceu por causa do Roblox e também por causa de alguns youtubers brasileiros que trouxeram isso. Essa ideia de gosmas que quando te tocam te transformam em um animal antropomórfico ficou tão popular que virou uma categoria própria. Sim, um monte de furry desocupado gostou tanto dessa mecânica merda de Changed que virou uma categoria própria, chamada de Transfur ou Transformed Furry. Traduzindo, significa furry transformado. Todo desenho, jogo ou história que usa esse conceito da gosma de Changed é considerada uma obra Transfur. Com toda essa popularidade do Transfur, por algum maldito motivo, várias pessoas começaram a ter fetiche nessas gosmas e em como elas transformavam as pessoas. Tipo, cara, que é isso? Toda essa mistureba, ou melhor, toda essa gosma de acontecimentos ocasionou em uma comunidade extremamente perigosa. Começaram a ocorrer vários casos envolvendo crianças, relacionados principalmente a bate-papos inapropriados e a desenhos adultos, que aconteciam mais frequentemente nas comunidades Transfur do Roblox. Vamos lá, é uma surpresa que tenha acontecido isso? Não, a gente juntou criança com adulto e uma comunidade que tá cheia de conteúdo sugestivo. Você acha mesmo que não ia dar nada errado? Saindo um pouco da comunidade, o criador de Changed é que nem a gente espera. Muito estranho. Ele tem um tweet. Eu sou o Carlinhos, eu vou participar da Steel Ball Run. Ele também reposta umas fanarts meio estranhas. Não que eu espere que as fanarts de Changed sejam normais, mas ele dá ainda mais visibilidade pra elas. Não é algo muito bom. Ele já repostou um desenho em que o personagem dele, o Puro, dava parabéns pra uma criança. Não é lá sugestivo nem nada, mas é muito estranho pegar ele, sabendo de onde ele vem, e colocar ele do lado de uma criança. Esse é o caso mais leve, pois ele também já repostou uma arte chota. Essa palavra na internet é usada para descrever com um menininho pequeno. Ele tentou se justificar nesses dois casos de um jeito muito ruim, porque é óbvio que repostar esses desenhos não ia soar bem. Ele disse que as pessoas que estavam reclamando dessas postagens eram todas feitas por pessoas que odiavam ele antes e que só queriam lascar ele. Mas não, Snowdragon, é porque você é idiota mesmo. Fazer um jogo bizarro desse e ainda repostar esses troços, é claro que não vão gostar de você. O que tu esperava? Que o pessoal ia olhar e falar: nossa, que obra de arte! Pô, tu só faz negócio sugestivo. Changed foi sugestivo, a sua comunidade passa pano pra esse conteúdo e ainda o seu próximo jogo também é sugestivo. Só maluco vai olhar e falar isso. Pô, que negócio brabo. Esse cara é um gênio. Transfur só é bom se você só olhar a pontinha da superfície, porque tem escrotice em tudo. Snowdragon, Changed, a fanbase, e eu não tô generalizando. Não é porque tem um videozinho ou outro normal desse tema que é totalmente saudável, pode ser salvo, é normal. A comunidade Transfur é muito esquisita. É um pessoal que sabe do que tá fazendo, mas mesmo assim insiste em não é
isso. Não tem nada a ver. A gente não tá fazendo nada sugestivo, não. Não tem nada sugestivo, vocês pensam isso. É um bagulho escroto. Toma vergonha na cara. É um grupo esquisito que tá onde não deve e ainda assim tenta se manter a qualquer custo. Esse pessoal não deveria estar no Roblox. Eu só espero que não se mantenha como tá atualmente por muito mais tempo. Os últimos látex brancos já foram. Uou! Bem bonitas as fotos